Vamos a um outro exemplo de cálculo de integral de linha. Agora não fica tão intuitivo porque o campo vetorial escolhido produz um diagrama aqui, produz um gráfico que não é muito alinhado com a trajetória. Mas vocês vão entender o significado das integrais sem nenhum problema. Então agora o campo vetorial é y/x mais x a y. E o caminho escolhido é x de 0 a 3 e y de 0 a 3. Então, ponto 0, 0, ponto 3, 0. Então, aqui nós temos uma trajetória. Aqui nós temos uma outra trajetória. Até aqui. Aqui nós temos uma outra e aqui uma outra trajetória. Então, temos aqui a nossa integral. A escolha, importante considerar isso, a escolha que eu vou fazer aqui ela é arbitrária. Vou escolher o sentido anti-horário, mas vocês podem escolher o sentido horário também. Faltou mencionar no vídeo anterior o seguinte: o resultado da integral será positivo ou negativo, no caso de um campo não ser conservativo, dependendo da escolha do caminho. Então, dependendo do caminho, nós podemos ter um resultado positivo ou negativo para campos não conservativos. Vamos ver se acontece o mesmo nesse campo vetorial aqui. Repetindo então as 4 trajetórias, começando então, primeiro caminho. Primeiro caminho tem uma integral a escalar dl. A é o campo vetorial. Nesse caso é y/x mais x a y. Então, y/x mais x a y. Produto escalar, deslocamento ao longo do primeiro segmento. Vamos considerar o primeiro segmento, novamente esse aqui de baixo. Tá? Eu vou colocar aqui os outros segmentos 2, 3 e 4. Então, ao longo do primeiro segmento, dx a x. dx a x. Qual o resultado desse produto escalar? E ainda tem x variando de 0 até 3. Resultado do produto escalar. Produto escalar de vetores na mesma direção é máximo, de vetores unitários perpendiculares é 0. Então, x de 0 até 3, produto escalar é y dx. Qual o valor do y ao longo dessa trajetória? O valor do y é 0. Então, o resultado daquela integral é 0. Isso fica evidente de forma gráfica aqui porque nesse ponto realmente, ao longo dessa trajetória, o campo vetorial tem um componente, mas ele é só na direção y. Então, só teria resultado diferente de 0 aqui nessa outra direção, mas por consequência do produto escalar, esse resultado também é 0. Então, como y é 0, o resultado dessa integral é 0. Integral ao longo da segunda trajetória. Como é a escalar dl ao longo dessa outra trajetória? Aqui, já graficamente pode-se esperar um resultado diferente de 0. Nós estamos num deslocamento que tem componente na mesma direção do campo vetorial. Então, o resultado provavelmente vai ser positivo. O deslocamento agora é de y a y. Então, o campo vetorial é o mesmo. Só que agora é de y a y. Então, o resultado dessa integral é o quê? E agora com y variando de 0 até 3. O resultado dessa integral vai depender do produto escalar. O produto escalar agora é
x dy, com y variando de 0 até 3. X ao longo de toda a trajetória é constante e é igual a 3. Então, daqui temos 3 vezes y, de 0 até 3. Então, fica 3 vezes 3, 9. Resultado positivo, então, ao longo do segundo caminho. Terceira integral. A escalar de L. Agora, x varia de 3 até 0 e y é constante igual a 3. Então, x varia de 3 até 0. O campo vetorial é o mesmo. Aqui tem dx a x. Então, agora, a integral fica x de 3 até 0, produto escalar y dx. Esse outro produto aqui é 0. Y é 3. Então, o resultado fica 3 vezes 0 menos 3, que vai dar menos 9. E a quarta integral, a escalar de L, para fechar a nossa integral de caminho fechado, y igual a 3 vai até 0, com x constante 0. Então, yax mais xay, produto escalar dy a y positivo, com y variando de 3 até 0. Nesse caso, produto escalar vai resultar em x dy. Mas como x é igual a 0 ao longo de toda a trajetória, o resultado dessa integral é 0. Então, a integral de caminho fechado, a escalar de L, é o quê? 0 mais 9 menos 9 mais 0. Isso é igual a 0. Então, qual o significado disso? Qual o significado dessa integral ser 0? Pode acontecer de o campo ser não conservativo e escolhermos um caminho de tal forma que a integral de caminho fechado seja 0. Pode acontecer. Tá? Nesse caso, teremos um resultado independente da trajetória, qualquer que seja ela? A resposta é sim. Por quê? Porque esse campo nós já calculamos o rotacional dele. Se vocês quiserem repetir o cálculo, podem repetir, vocês vão ver que o rotacional desse campo vetorial é 0. Então, se o rotacional desse campo vetorial é 0, não interessa a trajetória escolhida. Qualquer caminho que vocês fizerem aqui, calcularem a integral ao longo desse caminho fechado, o resultado é sempre 0. Tá? Isso é extremamente importante porque mostra que muitas vezes, mesmo que graficamente nós não tenhamos uma noção plena do resultado, de como ele vai se comportar, mas a matemática não engana. Tá? O resultado aqui mostra claramente que a integral ao longo dessa trajetória é 0. Espero que vocês tenham entendido esse cálculo e o motivo desse resultado.